Olá, Powers, tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial. Estou aqui com a doutora Dayana Doninato e ela é psicóloga especializada em transtornos alimentares. Então, ela trabalha com muitos pacientes que passam por transtornos. Então, ela entende muito desse assunto, tanto na prática quanto na teoria também, porque ela estudou muito para isso, tá? E é por isso que ela faz parte do nosso projeto e ela é fundamental, e ela vai ser fundamental durante esse tempo que a gente vai passar juntinhos. E então seja bem-vinda! E você pode falar um pouquinho de você, o que você faz? Olá, Então. Powers, tudo bem? Que prazer estar aqui hoje falando com vocês, né? Muito grata pela Juliana por esse momento. Bom, a gente está aqui hoje para falar de compulsão alimentar, né? Falar de como que vocês estão, se vocês estão muito ansiosas, se vocês são muito ansiosas e se vocês acabam descontando isso na comida, né? Então, assim, o que é muito bacana, Ju, a gente olhar, muitas pessoas se consideram compulsivas, né? Mas às vezes ela não tem, sabe, conhecimento do que é ser um compulsivo alimentar, né? Então, assim, por exemplo, compulsivo, você tem que comer uma quantidade de comida muito grande num curto espaço de tempo, você come muito rápido, você come escondido, porque você fica com vergonha que outras pessoas vejam você comendo. Você se sente culpada depois, deprimida, e aí você não tem muita compensação daquilo, né? Você só vai comendo, né? Você não tem aquela estratégia. Hoje eu tive um pico compulsivo, mas eu volto depois pra minha vida, eu volto pros trilhos. Geralmente eu não volto, eu continuo ganhando peso até que eu me torne possivelmente um obeso. E aí, esse, sabe, compulsivo, ele tem que estar nesse enquadre mesmo desse, sabe, transtorno que a gente considera transtorno mental, né, onde deve ser tratado. E a gente tem aquela outra pessoa que tem exagero alimentar, né, então assim, ela vai numa festa, ela come um pouco a mais, né, hoje eu comi a mais, então eu dou o nome de compulsão, mas muitas vezes é um exagero. No outro dia eu já tento voltar para minha vida normal, né? Então, assim, é muito bacana a gente diferenciar o exagerado do compulsivo alimentar, né? Muitas vezes, né, quem sofre de compulsão alimentar, ele tem sim um quadro ansioso muito intenso, né? Ele é muito ansioso, muitas vezes ele é também depressivo e muitas vezes ele tem também um quadro de personalidade, né? Sabe, transtorno de personalidade junto ali dentro desse quadro de compulsão. E aí, todo mundo fala assim, eu preciso trabalhar a minha ansiedade, né? Eu preciso trabalhar esse meu lado ansioso porque eu como por ansiedade. Então, eu tenho que entender assim, quando eu estou ansiosa, eu tenho que me perguntar, como que eu me sinto? Né? Eu tenho taquicardia, eu tenho sudorese, eu tenho diarreia, eu tenho dores musculares, eu tenho fraqueza. Então, como que eu me sinto quando eu estou ansiosa, né? E aí, o que eu faço quando eu estou ansiosa, né? Qual que é minha primeira válvula de escape quando essa ansiedade vem, né? Se você tem como válvula de escape a comida, a primeira coisa que você vai fazer é comer. Né? Então você não tem outro pensamento, você não sabe lidar com outra estratégia. Você vai, primeiramente, você nem vai se perguntar como você está, você só vai perceber que você está um pouco mais agitado, um pouco mais, né, intensa ali, e você vai, sabe, primeiramente comer e algo muito calórico, né? Você não vai escolher naquele momento. É como se a gente estivesse cego, né? Exato. Essa ideia de tipo comendo cego. Exato. Né? Você não vai escolher uma maçã naquele momento, você vai escolher algo muito calórico. Ou então talvez coma a maçã, a castanha, ou não sei o que, ou não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Isso. E uma dica que eu já dei pra eles, por exemplo,
quando você chega em casa, então você já sabe os momentos que você vai ter essa explosão. Sim. Então, naquele, por exemplo, eu era tipo 6 horas. Se eu chegasse em casa, tipo, e esperasse meu marido pra jantar 8 horas da noite, por exemplo, eu já começava, já que eu vou esperar ele pra jantar, eu vou comer uma castanha, eu vou comer uma banana, eu vou comer um pedaço de queijo, eu vou comer uma ameixa, eu vou comer. Sim. E aqueles alimentos pareciam que eram vazios, assim. Eu até falo assim, nossa, são alimentos invisíveis. Você come, e depois se alguém te perguntar, o que que você comeu? Não sei. Sim. E daí uma coisa que eu falo bastante é assim, eu até vou entrar nesse assunto com eles, mas às vezes nós achamos que nós somos os nossos sentimentos. Sim. A gente não consegue ter uma leitura. Então, por exemplo, aconteceu um problema no meu trabalho, aconteceu um problema no meu casamento, ou eu tô vivendo alguma situação estressante ali com os meus filhos, e estou estressada, mas eu não sou o estresse, eu não sou a ansiedade. Então é legal que quando a pessoa tem ela vá para a compulsão, na verdade ela tente fazer uma leitura. Por que eu estou assim? Estou ansiosa, parece que eu vou explodir, eu comeria o mundo, eu daria um grito. E é a mesma pessoa que às vezes dá um chilique, né? Então assim, peraí. É o controle. Veio aquela ansiedade, veio aquela tensão, veio aquele momento de explodir no trabalho, por exemplo, e você fala, não, peraí, eu não vou ser dominado pelos meus sentimentos. O que eu posso fazer agora para que eu não me prejudique? Porque se eu der um grito no meu trabalho, com os meus pacientes, se eu der numa situação de estresse, eu vou me prejudicar com aquilo. E é a mesma agressão que acontece com a comida, né? Às vezes eu vou descontar, eu não vou falar, eu vou ficar calado e tal, mas eu vou descontar num alimento. E essa agressão também acontece, só que o pior é que essa agressão vai acontecer comigo mesma. E depois eu que não vou gostar do que eu fiz. Talvez eu vou me torturar, talvez eu vou vomitar, tem pessoas que vão se machucar. Então, por quê? Porque ela acha que ela não conseguiu se controlar, ela foi lá e cometeu algo que ela acha um absurdo, que foi comer compulsivamente, e depois ela vai ter um escape, né? Como se ela tivesse realmente se chibatando ali. Eu vou vomitar e depois ainda vou sentir tristeza porque eu vomitei. Sim. E você pega muitos casos, assim, de bulimia, de pessoas que chegam a se culpar e tudo mais? Muitos casos, né? Hoje em dia a gente tem uma demanda muito grande de bulimia, de, compulsão alimentar, de comer transtornado. E aí, por exemplo, o bulímico, ele gosta de comer. Todo bulímico ama comer. Só que ele tem que se compensar depois, que é o nome que a gente dá de purgação, é o método purgatório. Eu uso ele para jogar para fora aquilo que eu coloquei para dentro, né? Então, por exemplo, algumas pessoas usam como método purgatório o vômito, né? Então, eu comi demais e eu tenho que cometer um vômito para aliviar a culpa de eu ter comido. Outras pessoas usam outros métodos purgatórios. Laxantes em excesso, diuréticos em excesso, atividade física em excesso. Não é fazer 1, 2 horas de treino. Você faz 4, 5 horas de treino. Você faça o dia todo treinando, achando que você vai eliminar toda a culpa que você comeu, né? Então, assim, é muito grave, né? A gente encontra dentro dos quadros de, bulimia, quadros depressivos importantíssimos, né? E, assim, muitas também pessoas que têm dificuldade de lidar com a autoimagem. Então, ela não gosta da imagem que vê, ela se olha no espelho, ela não se aceita com muita facilidade, e aí ela tá sempre buscando essa compensação, esse corpo perfeito, essa busca da autoimagem, assim, incessante. Entendeu? Uma outra coisa, Ju,